Bárbara, você atrasou novamente a entrega, Bárbara. Eu não acredito nisso, cara. Como assim? Olá, empresário. Olá, empresária. Já reparou como é comum o líder cobrar antes de inspirar? É mais fácil, né, Bárbara? Cobrar o que não foi feito. Mas será que foi devidamente orientado? Seja bem-vindo ao episódio número 9, Sem Improviso. Eu me chamo Renato Frade e sou especialista em desenvolvimento humano. E aqui, Bárbara Oliveira. Tô até assustada agora. O que eu não entreguei? Eu sou especialista em governança, trabalho mais de, vamos botar aí, 20 anos na área, com processos, com estrutura, com organização. Então, Bárbara, muita gente confunde cobrança com liderança. Isso é um erro cada vez mais comum. E eu queria saber de você, Bárbara, por que a cobrança virou um padrão? Então, tem muitas pessoas assim que elas não foram formadas, né? Não têm a formação para estruturar processos, para dar clareza, para criar rotinas. Então, acaba que gera essa confusão. O líder, ele confunde, né? Então, passa a ser cobrança. Então, que ser líder é cobrar, é apertar, é cobrar o prazo, é cobrar o resultado, é cobrar comportamento. Que muitas vezes nem ele tem, né? Que muitas vezes até está faltando um pouquinho nele aí. Mas é esse tipo de situação, né? Tem essa confusão de que o líder é aquele que cobra, aquele que está em cima, aquele que está ali perturbando. Mas se ele não tem uma estrutura, né, criada, se ele não dá a clareza para a equipe, se ele não tem uma rotina, isso acaba sendo injusto. Pois é. O que acontece quando se cobra sem essa clareza, Bárbara? Então, o que acontece? Eu passo a ter uma equipe desmotivada, uma equipe com medo, uma equipe que vai cair, né, a performance. Então, se eu não tenho uma estrutura para gerenciar essa equipe, fatalmente eu vou ter aí a minha performance afetada. E aí? Tá bom. Aí o indivíduo cobra. E aí não tem essa estrutura. Essa pressão, essa cobrança, ela gera entrega ou gera medo na equipe? Vai gerar medo na equipe. E a equipe, sob o efeito do medo, como ela reage? Ela vai se defender. Uau! Então vai ficar tudo na reatividade. Começa a se sentir ameaçada. Sim, começa a se sentir ameaçado, retraído, e aí, vamos lá, a gente volta para o estresse, volta para aquela equipe insegura, aquela equipe que tem medo de falar com o líder. Então, às vezes, ele fiz uma besteira aqui, e ele vai omitir, porque tem medo de contar para o líder e do que aquilo pode gerar, né? O que vai acontecer se eu falar isso para o meu líder? Aí esconde debaixo do tapete, né? Aí esconde debaixo do tapete. E às vezes isso que ele escondeu debaixo do tapete, que eu já vi acontecer também no mundo aí corporativo, às vezes ele esconde aquele negocinho ali para debaixo do tapete, uma hora vai aparecer. E quando aparece quem foi, ninguém assume. Ninguém assume por causa do medo. Você fez eu lembrar de uma cena. Eu era criança. Eu devia ter 11 anos, 12 anos. Né? Estava ajudando o meu tio, nós tínhamos chegado da feira, né? Eu fui criado numa família do agronegócio familiar, produtores rurais, e minha família comercializava ali os produtos que produziam na lavoura, nas feiras livres. Já foi uma feira livre, né? Lembra como era legal? Então, a gente estava lavando, meu tio me deixou ir lavando, e aí eu fui puxar o limpador e quebrou. E eu fiquei com o limpador na mão assim, olhei para um lado, olhei para o outro e... joguei para dentro da escola. E aí eu fiquei quietinho, morrendo de medo do meu tio brigar comigo. Morrendo de medo. Aí vem meu tio, daqui a pouco chega ele, aí ele olha assim, Renato, você viu o limpador aqui? Não vi não. Ele, como não, estava aqui, pode falar comigo, porque eu só troco aqui, ele estava soltando já, você deve ter tirado e ele caiu. E aí agora eu tinha dois problemas. Primeiro que eu estava com medo antes de ter tomado uma bronca. E aí quando meu tio falou que ele já estava com um problema, eu identifiquei que não fui eu que quebrei. Mas agora eu tive um segundo medo, que era assumir para ele que eu tinha escondido o primeiro erro.
o que eu fiz, né? Chorando, comecei a chorar em bicas e falei para ele que tinha feito. Aí ele falou para mim assim, cara, tudo bem, essas coisas acontecem. Olha o que ele me ensinou naquele dia. Quando for assim, não esconde, porque você piora o problema. Sim. Me fala. A gente resolve juntos. E eu ali apavorado. E aprendi uma lição, né? Agora, isso foi uma situação ali pequena, mas esse mesmo mecanismo acontece em qualquer situação, seja ela pequena ou grande, né? E frente ao medo, todo ser vivo, seja de qual espécie for, ele só tem 3 reações básicas: atacar, fugir ou paralisar. Eu fugi. Quando eu taquei o negócio, foi uma fuga. Quando ele me perguntou, eu neguei, outra fuga. Uhum. E quando eu me vi encurralado, eu travei. Paralisou. Até que ele teve a maturidade de me orientar o que eu tinha que fazer e por que fez. Ele tirou a pressão de mim e me orientou o que eu tinha que fazer. Então eu consegui agir com coerência, ainda que apavorado. Que é o que o líder faz, né? Ele vai te guiar, ele vai te ajudar, ele vai te apoiar. Agora, quando ele te aponta o dedo, aponta o erro, te dá o famoso esporro, né? Que a gente fala, O que só leva? gera mais insegurança, Mais medo, mais fuga, fuga. mais paralisia. Aí gera ruído, porque aí começa, né? Aquele colaborador, ele acaba contando para o outro, que aí gera um medo no outro também. Então, de novo, a gente está lá na bola de neve, né? Só vai crescendo. Então, aos 11 anos de idade, eu tive a minha primeira aula de liderança, né? Porque liderar é sobre inspirar, é sobre educar, Sim. é sobre formar pessoas, né? É um grande equívoco, e isso acontece demais. A pessoa chega lá na empresa, você tem que fazer isso, 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 né? Parte do pressuposto, porque ele tem a formação técnica específica, que veio muito bem recomendado, que ele sabe como que aquela empresa funciona, que ele conhece a rotina daquilo que funciona. E como vimos no podcasts anteriores, falta organização, falta planejamento, falta clareza do que tem que se fazer, falta os papéis bem definidos, falta a estrutura, falta quais são as tarefas dos entregados daquela semana, qual é a ordem de prioridade. Aí nada disso acontece, e aí vem a cobrança, resultado. Novamente, como dissemos no podcast anterior, morre na ratoeira e o queijo continua lá. Pressão. A pressão o tempo todo. Isso. Ou sacrifica um rato para o segundo poder pegar o queijo. Será que esse é o melhor caminho? Sacrificar pessoas em nome de um resultado? Estamos aqui para isso? Será que esse é o caminho de um líder? Me fez lembrar da minha segunda aula de liderança. Também mais ou menos na mesma época. Aí eu já estava por volta dos meus 13, 14 anos. E todas as vezes que eu encontro com essa mulher, eu já te contei essa história, eu agradeço a ela por esse dia. Dona Shirley. Ela era diretora da escola na qual eu terminei meu ensino fundamental. Na 8ª série, eu tomei uma decisão que eu não queria mais estudar. Que eu não queria mais saber daquilo. E eu sempre fui um aluno de tirar 10, 9, 9,5. Ela tinha sido minha professora na 7ª série, então ela tinha uma relação muito próxima de mim. E ela conhecia minha família, né? A gente morava ali em Vargem Grande e todos se conheciam, né? Eram todos um seio rural, né? Vargem Grande sempre foi um apêndice no Rio de Janeiro, tinha uma característica muito rural. Hoje mudou um pouquinho o cenário, mas ainda continua boa parte disso. E aí comecei a me auto-sabotar, né? Faltar as provas, errar de propósito, coisa e tal. E eu lembro até hoje, quando eu voltei das férias, né? Acho que tiveram o tal do conselho de classe. Primeiro dia de aula do 2º semestre, eu estava caminhando para a sala, eu só ouvi um grito. Renato! Né? Travei ali, tremi de cima e embaixo, não sabia o que fazia da minha vida. Fiquei travado. E só ouvi o segundo comando. Na minha sala agora. Aí vai eu, para a sala dela. Tremendo de cima e embaixo. Até os cabelos que eu tinha na época tremiam.
E aí ela fechou a porta da secretaria, ficamos somente eu e ela. E ela começou com uma pressão muito grande, ela é baixinha, mas aquela baixinha arretada. E olhou para aquelas notas ali e perguntou, num tom de cobrança, que notas são essas? Aí eu olhei para ela, comecei a chorar e disse, eu não quero mais estudar. Aí aquela carcaça de general mudou. Ela, mas por que você não quer mais estudar? Vamos conversar, me conta. Aí mudou o cenário. E ela começou a me ouvir e me conduzir dentro do diálogo. Não vou explorar aqui o diálogo, né? O tema ali que nós conversamos, que me acontecia naquela ocasião. E ela começou a conduzir e me apresentar quais eram os benefícios de eu continuar estudando e os malefícios de eu não continuar estudando. Né? Ela começou a trazer ali os meus potenciais e tudo que eu deixaria de construir se eu abandonasse os estudos naquela ocasião. E aí fomos, uma conversa longa, entre altos e baixos, entre broncas e choros. Cheguei à conclusão que eu voltaria a estudar e passaria de ano. E ela falou, é isso, porque você termina isso aqui, queira você ou não. Aí voltou o general. Eu, tá bom. Então eu recebi a minha segunda aula de liderança. E ela cumpriu o papel dela de diretora escolar. Ela viu um jovem, atordoado, e ao invés de só botar o dedo na minha cara e dizer o que eu não estava fazendo, ela me levou a uma reflexão e me conduziu ao resultado. E se hoje eu sou acadêmico, se eu tenho 4 pós-graduações, além da minha graduação, eu sou o primeiro membro da minha família a ter um curso superior, eu devo a ela também. Sou grato a ela. Aquela conversa mudou a direção da minha vida. Então, essa é a responsabilidade de um líder no seu papel. Ele tem que ter a clareza do que ele está ali e o que ele guarda. Sim. Porque um líder não é sobre o título, é sobre a responsabilidade que ele tem. Que muitas das vezes não se dá conta e se permite se esconder atrás de um título. Sou presidente, sou diretor, sou gerente, sou isso, sou aquilo, tenho 10 MBAs. Isso não vale de nada se você não souber lidar com um ser humano nas suas mais diversas manifestações. E aí, Bárbara, cobrança sem estrutura vira pressão. O que um time precisa antes de ser cobrado? Vou até voltar um pouquinho antes aí, até tocar num ponto, essa questão do líder que conduz. Eu, nesses anos todos de mercado e de trabalho, eu tive líderes maravilhosos que justamente me conduziram e me apoiaram para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. E também tive líderes que me apontaram, né, dedo na cara, que me estressaram, que apontaram erros. Mas assim, eu vejo que as pessoas, e aí eu comparando, né, você estava falando, eu comparei essas etapas da minha vida. Então, aqueles que me inspiraram e me ajudaram, eu trago eles assim com muito carinho e me ensinaram muita coisa. E já esses outros, né, o que eu consegui daí foi só realmente essa rotina do medo. E você, quando tem medo, você não se arrisca, você não cresce e você tem... Gera uma paralisia, né? Isso, você não se arrisca, você não inova, você não cresce. Então, assim, fazendo esse comparativo, né, esses que me inspiraram, me levaram muito a crescer, a inovar, né, a seguir minha carreira sem ter medo. E já esses outros... Foi exatamente, né, o oposto. Foram períodos nos quais eu estava retraída, né, não conseguia inovar, não dava sugestão de nada, né, nenhuma melhoria. Então, assim, eu até tinha ideias, mas essas ideias, elas eram guardadas. Então, assim, para a gente ver a diferença, né, que é essa relação. Né? E, obviamente, né, nem sempre é só... A gente acaba aqui falando do líder, mas nem sempre é... só o líder, né? Às vezes, também o outro lado, né? Não só dizendo, são os dois lados. Para que isso funcione. O colaborador também tem uma responsabilidade na liderança. Sim, né? Ele tem uma responsabilidade, porque assim, a gente acaba... Aceitar ser liderado, é o primeiro ponto, né? A gente acaba falando, a gente está falando aqui da liderança, mas isso aí é um acordo mútuo. Porque não adianta nada eu ser um excelente líder,
né? Eu conduzir, tem casos assim, muitos, né? De eu ser uma boa condutora, de eu ter clareza, de eu apoiar, de eu estar ali junto. Ah, errei, você errou, vamos juntos, vamos corrigir. E o colaborador não responder. Então, assim, é bem, né, a gente deixar bem claro aqui que isso é uma relação mútua, né? Não é bilateral, não é unilateral. Tem que haver o respeito do líder, assim como o liderando também tem que... Sim, porque a gente acaba falando do líder como se fosse, né, única e exclusivamente responsabilidade do líder, e não é. Exatamente, tem que ter a clareza dos fatos da atribuição. A gente está falando aqui sobre a responsabilidade que a liderança tem sobre conduzir e não cobrar, e o preço que se paga por o excesso de cobrança. Exato. Então, voltando à pergunta. O que o time ele precisa ter antes de ser cobrado, né, digamos? Ele tem que ter clareza do que ele vai entregar. Ele precisa ter a estrutura e processo. Voltamos ao manual de cultura. Voltamos ao manual. E outra, eu preciso ter um líder acessível. Ele tem que ser acessível. Então, aquele líder que está lá na salinha dele, né, e você está ali no meio de um problema, você está no meio de uma coisa que você, de fato, você não tem como resolver, né, não depende só de você. E o teu líder está inacessível, né, o que adianta, né? É o que você falou, sou eu aqui, o máximo, ninguém pode falar comigo. O Todo-Poderoso, ninguém pode chegar aqui. Ou aquele líder que eu já vi também, né, que só, né, aí falando um pouco mais acima, mas que só o coordenador pode chegar a ele, né, não tem, os colaboradores ali diretos não têm acesso. Tem uma máxima que eu já falei para alguns líderes, né? Como você sabe, talvez alguns que estejam aqui assistindo não sabem um pouco da minha história, né? Mas eu exerci altos cargos de liderança numa grande organização internacional, né? Atuei como diretor, né? E tem outros diretores acima. E esses diretores acima, por vezes, não conheciam bem lá o pessoal que está lá embaixo, né? Poucas coisas chegam. E eu sempre tive uma premissa, e isso eu aprendi dentro das artes marciais, que vem muito dos ensinamentos de Lao Tse, Sun Tzu, né? O pessoal gosta muito do livro da Arte da Guerra, mas se prendem muito aos símbolos e atenta um pouco ao fato que aquele símbolo representa. Então ali tem uma máxima que diz assim: o general que não almoça com a sua tropa perde a guerra. Então não adianta eu sentar lá na minha tenda se eu não vou ao campo de batalha. Porque se eu não vou ao campo de batalha, eu não sei o que o outro está sentindo. Eu cobro o resultado, mas será que eu criei as condições necessárias para aquilo acontecer? Será que a estratégia que eu defini como líder, que é minha responsabilidade como líder, estabelecer a estratégia, ela foi devidamente validada com a tropa, se é possível, se eles são capazes, se aquilo é seguro? O quanto que eu vou implicar na segurança da minha tropa? A gente não está falando aqui de militar, né? A gente está usando exemplos que vêm do livro, né? Da época que haviam grandes batalhas humanas. Mas é a mesma coisa no mundo dos negócios. Né? Eu estou submetendo o meu colaborador a que tipo de situação? Eu estou sacrificando ele? Eu estou exigindo dele horas que ele poderia estar passando com a família? O que eu estou tirando dele? E o que eu estou dando em troca? Que toda relação ela precisa ser ganha-ganha. Eu pago o teu salário e você tem que me entregar, mas as condições para a entrega são favoráveis? Porque a minha entrega vai ser a consequência do ambiente que eu estou, né? Não adianta eu dar o melhor programa se eu não tenho uma estrutura. O cara não sabe o que executar. Porque está na cabeça, está lá, está acolá. Onde está essa informação? Né? Então, se você está nos assistindo, né, e vem acompanhando a gente, se esse é o primeiro podcast que você assiste nós, convido você a assistir os demais, mas a gente sempre vai passar por esse ponto. Porque a origem de todos os problemas numa organização, seja no atendimento de um consultório, seja na prestação de um serviço para um profissional liberal, ou numa grande empresa, ou um pequeno negócio, um mercadinho, uma padaria, o problema, a origem dele vai ser sempre a mesma: a ausência da escrita. Como eu digo, a segunda maior invenção da humanidade. Escrever o como tem que ser feito. Por que tem que ser feito. Isso é chamado de processo. Estabelecer os processos. Parece que é algo de outro mundo. Não. Simplesmente escrever como se faz. Escrever a ordem que deve ser feita. Explicar o porquê vai ser feito. Explicar o
como vai ser feito, explicar para quem vai ser feito, Qual o resultado esperado? o que se deseja de resultado, dizer quando vai ser feito. Se essas coisas não estiverem minimamente estabelecidas, não tem como um líder liderar. É muito importante, né? Isso não pode ser escrito e colocado na gaveta. Claro. Não, porque tem muita gente que, não, eu tenho os meus processos, eles estão todos aqui, tá? Aonde? Ah, estão aqui, aí eles estão todos na gaveta. Perfeito. Mas cadê a execução deles? Cadê o líder ali acompanhando? Né? Não é microgestão, não é o líder sentadinho lá. É justamente com essa documentação, ele tem base para que a equipe tenha autonomia. Então, ao invés de estar ali fazendo microgestão, né, olhando exatamente vírgula por vírgula, ele está acompanhando todo. Ele está fazendo o fechamento que a gente falou no podcast anterior. E a abertura, né? E a abertura. E ele está Assim. fazendo a programação, ele está fazendo o fechamento da semana, ele está tomando decisões, ele está inovando, ele está melhorando a estratégia. Está de fato liderando. Está liderando, está conduzindo, está apoiando a equipe dele. Muito bom. Eu costumo falar, a gente já conversei em outros podcasts, né? Que o manual de cultura e operações que a gente faz e ajuda a construir, imagine que a sua empresa, o seu negócio, seja que tamanho que for, ele é um navio. Né? E toda empresa ele tem uma missão e visão. O que é missão e visão? É o destino. É o norte. É para onde ela vai. Agora, quem vai conduzir esse navio? É o líder. É o líder. Então ele vai lá, constrói um prédio maravilhoso. Um navio maravilhoso. O maior navio do mundo. Contrata o melhor líder do mundo, o melhor CEO do mundo. Ou ele é o melhor CEO do mundo, enfim. Beleza. A maioria não sabe nem para onde vai. Já começa por aí. Qual é o propósito da tua missão? Ele escreveu lá uma missão, uma visão, porque disseram que tinha que fazer daquele jeito, ele copia o da Coca-Cola e bota lá. Né? A Coca-Cola tem a vontade de matar a sede do mundo, ele diz que vai resolver a questão. Mas será que é isso mesmo que você quer? Você quer um negócio global ou você quer um negócio local? Quais são as suas ambições antes de você definir a sua missão? O que de fato você quer? Aí vamos passar do pressuposto que ele escreveu direitinho essa parte. Qual é a sua carta de navegação? Como que você navega? Por que mar você vai? Então, o Manual de Culturas e Operações nada mais é que a sua carta de navegação. Porque com uma carta de navegação, qualquer pessoa pode fazer acontecer, desde que tenha as habilidades mínimas. Agora, sem uma carta de navegação, você pode botar o melhor marinheiro do mundo, que ele vai bater, o risco de ele meter esse navio numa pedra é gigantesco. Ah, você pode correr o risco de ser muito habilidoso e saber desviar das ondas, desviar das pedras. Ele tem Sim, pode. Mas qual é o custo disso? Quantos arranhões ele vai fazer no barco? Quanto tempo ele vai demorar para chegar? Então eu te convido para uma sessão estratégica. Se você quer que a sua empresa tenha um norte, um marinheiro e uma carta de navegação, a gente pode te ajudar. A gente vai bater um papo em 30 minutos e eu vou te ajudar a organizar isso. Te convido para essa sessão, o link vai estar na bio. Então, liderar é criar as condições necessárias para que o resultado aconteça. Cuidado com as cobranças. Espero ter podido ajudar vocês hoje. Bárbara, obrigado pelo seu conhecimento e até o próximo podcast. Até o próximo.